Pai do Senhor Jesus, acabou de entrar aí o Jefferson, Maiane. Manda um oi aí, pessoal que está entrando, para a gente já ir interagindo. Já dá o feedback aí, Maiane, Jefferson, o áudio tá bom? Virar mais um pouco. Amém. Pai do Senhor, minha mãe que entrou aí, Dona Albertina. Estou muito feliz pela senhora estar aqui com a gente. Hoje nós temos uma palavra muito forte da parte de Deus. E já falou muito comigo. Eu tenho certeza que vai falar com cada um de nós. Amém? Deixa eu só compartilhar aqui no grupo da igreja aqui essa... Hoje nós temos uma palavra muito forte. Enquanto isso, se você também puder ir compartilhando com alguém, chamando alguém para participar com a gente, será muito bom. Ah tá, vou desligar, eu vou já desligar amanhã. Abre lá que eu estou online aqui. Tá lá na porta, da frente. Deixa eu só diminuir aqui o ventilador. Amém? Melhorou aí, Maiane? Tá melhor o áudio? Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, Deuliane, está entrando aí com a gente. Missionária Glaudina, lá de Manaus. Pai do Senhor. Já vamos começar. Só mais um minutinho. Amém? Amém. Ainda estamos... É bastante pessoas online, mas estou dando só mais um minutinho para a gente começar. É um minutinho mesmo, já em 5 minutos a gente começa. Pai do Senhor, quem está entrando. Ainda tá barulho, Maiane? Glórias a Deus. Deus tem uma palavra muito forte para nossas vidas nesta noite. Muito edificante, mas também muito libertadora. Eu não tenho dúvida que você vai sair daqui após este culto online com a mentalidade totalmente diferente, com a mentalidade totalmente renovada, porque Deus é maravilhoso e Ele cumpre a sua palavra com aqueles que vêm ouvir de coração aberto ela. Amém? Vamos iniciar? Já demos um tempinho aqui bom. E agora podemos então iniciar o nosso culto. Fica aí, meu filho, na rede. Tá? Amados irmãos, se atente agora para a palavra de Deus. Eu te peço neste momento essa atenção, porque iremos agora iniciar de fato o nosso culto.
o nosso culto de sexta-feira, que agora é online por conta dessa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, né? E não é diferente aqui na nossa cidade, né? Porto Velho, Rondônia. Amém, Deoliane? No final a gente vai estar orando por cada um, e quem puder apresentar os nomes de pessoas, nós vamos estar orando também. Amém. Chama tua mãe. Glória a Deus. Vou iniciar o nosso momento lendo uma palavra que se encontra lá em Lucas capítulo 10, verso 25 e 20 até o 29. Antes de eu ler, eu quero hoje te fazer uma pergunta que em outros momentos já fiz essa pergunta, né, para Deus. Também a gente vê muitas pessoas tendo essas dúvidas, e na própria palavra de Deus pessoas tiveram essa dúvida que parece tão óbvia, mas que ao mesmo tempo as pessoas têm uma dificuldade de compreendê-la, mas também de colocar em prática. Por isso que Deus me trouxe esse tema hoje com um título, né, chamando Quem é importante? Quem que você acha que é importante? Você como crente, você como cristão, né? Uma pessoa que está buscando viver os caminhos de Deus. E eu te faço essa pergunta nesta noite para você já ir mentalizando, já abrindo a sua mente e se perguntando quem é importante. Ou quem é mais importante para você. Amém? A palavra que eu quero ler, que está lá em Lucas 10, do 25 em diante, diz assim: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, querendo pegar, né, Jesus. Mestre, ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez para Jesus. Verso 27, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Jesus falou para ele: Respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Verso 29, ele diz: Porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Amém, igreja? Aonde você está? Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar então? Para essa palavra ser agora abençoada por Deus e por cada um que vai entendê-la nesta noite. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou, meu Deus, por mais uma noite. O Senhor está me oportunizando, Senhor, compartilhar a Tua palavra, Senhor, as Tuas escrituras para cada pessoa que está hoje conectada conosco. Meu Deus, abre entendimento, meu Pai, fala, Senhor, aos corações nesta noite. Meu Deus, que não seja eu falando, mas a Tua mensagem, a Tua voz, o Teu Espírito Santo seja o confirmador, Senhor, dessa mensagem, dessa pregação nesta noite. Meu Pai, vai confortando nesta noite pessoas, Senhor, tira a tristeza, tira desânimo. Meu Deus, traz, meu Pai querido, a paz que só o Senhor pode nos dar. Meu Deus, fica conosco. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, essa é uma passagem bem conhecida, né? Talvez você já ouviu uma pregação, talvez você já leu essa mensagem.
E você conhece com certeza essa mensagem, essa leitura. Amém? Mas algo aqui me chama a atenção, porque vemos aqui um homem, né, um conhecedor da lei, um homem que comia a Bíblia, como podemos assim dizer. Um homem que sabia de Gênesis e Apocalipse, porque a Bíblia diz, né, o narrador de Lucas diz que ele era um doutor da lei. Esse homem que pergunta para Jesus, essa pergunta muito importante e que todo crente, todo cristão, toda pessoa que quer ir para o céu deve se perguntar, que é: como que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, morar lá no céu com Deus. Amém? Essa é uma pergunta que você não pode esquecer. A pergunta de nós que estamos aqui vivendo neste mundo. Em nenhum momento, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, diante de uma catástrofe de saúde que nós estamos vivendo, nós devemos todos os tempos, todo momento, nos perguntar como que nós estamos para ir para o reino de Deus, para subir ao céu, se Ele vier agora. Amém? E é interessante que Jesus, quando vai conversar com ele sobre isso, ele diz para ele, o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Como é que é a Bíblia que tu está lendo aí? E ele responde, né, com muita convicção, com muita certeza, por assim dizer. Ele diz: bom, Senhor, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e todo entendimento. E também é o próximo como a ti mesmo. Amém? Vejam, esse homem conhecedor da lei, esse homem que sabia da Bíblia, ele sabe o que é. Ele sabe que o importante para ir para o céu é amar. A importância, ou seja, a senha de ir para o reino de Deus é amar. Você entende isso? Você entende que Deus ele está à procura Ele não está preocupado com o teu pecado, Ele não está preocupado com os teus erros, porque se Ele tivesse, Ele ficaria lá no céu, Ele não teria descido na terra para morrer por cada um de nós. O pecado não era o problema de Deus, comigo e com você, com os que já se passaram. O problema é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus sem amor não tem. Amém, irmãos? Então esse homem sabia que amar a Deus, ou seja, amar, era a palavra-chave, era o que ligava tudo. Então ele diz: bom, eu amo a Deus, eu sei o que é amar a Deus, eu sei o que é a prática do amor a Deus. É tanto que Jesus fala para ele: você acertou, está certo, é isso mesmo, faz isso e viverás eternamente. Só que esse homem, igreja, como muitos de nós, ainda criamos uma outra perspectiva, ainda tentamos desenvolver outra coisa que não é o que Jesus já deixou claro. Ele diz para Jesus bem assim: bom, assim, eu sei que amar a Deus é o correto, é o certo, mas quem é? O que é amar o próximo? Quem é o próximo? Amém, igreja? Ele fala para Deus bem assim: quem é o meu próximo? Você entende isso? Para nós entendermos esse contexto de forma completa, nós precisamos continuar essa leitura. Nós precisamos entender a continuação dessa história. Amém, igreja? Porque nós precisamos fazer uma pergunta na história que vai se desenvolver depois que ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E você sabe qual é a história, se você já leu essa passagem, esse capítulo, que é a história do bom samaritano. Amém?
a história do bom samaritano que Jesus vai contar para ele, porque ele pergunta: quem é meu próximo, Senhor? Então ele fala: peraí, se você não entendeu ainda, eu vou te explicar por uma história, eu vou te explicar por uma parábola, eu vou te explicar contando algo para ver se agora tu entende. Amém? Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus, um aleluia. Vai glorificando a Deus, porque você hoje está tendo uma revelação profunda da parte de Deus. E se você hoje não sair diferente, meu irmão, minha irmã, algo muito forte vai acontecer, porque você precisa nesta noite, ao terminar este culto, mudar a tua mentalidade. Amém? Nós estamos hoje falando de libertação de mente. Eu preciso mudar a minha mentalidade sobre esse entendimento do que é mais importante. Amém, igreja? Então nós vamos entender essa história, essa afirmação, diante dessa história do bom samaritano. E não o contexto da história toda, mas eu quero que você faça comigo um entendimento de cada personagem. Porque assim como eu e você podemos ter essa dúvida, essa pergunta de quem é o mais importante, quem é o importante na tua vida, você tem que perguntar também. Nós temos que entender essa história, porque ela vai contar e vai decifrar quem é o importante. Ou, como o próprio fariseu perguntou, quem é o meu próximo. Amém? Paz do Senhor, pastor João Oliveira, seja bem-vindo, meu pastor, que sempre está conosco aí na caminhada com Deus. Amém? Então, na história, quando Jesus começa a contar essa parábola, essa história, né, do bom samaritano, nós vamos ver que Jesus começa contando ela. Amém, igreja? E ele diz bem assim, ó: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem que Jesus está falando, o fariseu que está ouvindo a história já entendeu que era um judeu. Amém, igreja? Porque é um homem que está indo descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, a região que ele está contando é onde moravam judeus. Amém? Então ele fala, ele descia de Jerusalém para Jericó. Agora perceba aqui já, para você entender algo nessa noite. Jesus, quando ele começa a falar quem é mais importante, ele não está trazendo para o contexto de dentro da igreja, não. Porque aqui, ir de Jerusalém para Jericó é a parte externa da igreja, por assim dizer. É a parte fora da igreja, amém? Então ele diz, ele descia de Jerusalém para Jericó. Quem? Um judeu, um homem judeu. E aí ele diz que ele vai passando neste momento, que esse judeu, ele é espancado, né? Ele é assaltado por ladrões, ou ladrão, né? Ele diz que ladrão roubam esse judeu. Vejam só, esse é o primeiro personagem que eu quero trazer hoje para você refletir comigo. Esse ladrão. Se eu e você, o que esse ladrão faz com esse homem, com esse judeu? Ele pega, a Bíblia diz, Jesus fala que ele rouba ele, espanca ele, deixa ele quase semi-morto, ou seja, praticamente ele estava só respirando, entendeu? Mas não podia nem andar, porque ele foi muito espancado, sofreu uma violência muito grande. Amém, igreja? Esse homem sofreu uma violência muito grande. Por quem? Por ladrões. Agora eu pergunto para você, nesta noite, se nós fôssemos perguntar para esse ladrão, o que é mais importante para ti? Quem é mais importante? Amém? Com certeza esse ladrão responderia, mais importante para mim é eu mesmo. Porque ele faz algo, o ladrão faz algo, ele só rouba porque ele quer para si. Ele é individualista. Ele quer tomar algo que não é seu para si. Amém? Ele quer algo de alguém. Eu quero. Também, o ladrão ele tem
esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade. Eu quero pegar algo dos outros para mim. Eu quero, o mais importante para mim não é ele, mas eu. Eu quero para mim. Ele quer roubar. Por isso que a mentalidade do ladrão não é senão outra coisa do que ser individualista. Ele quer algo para si. Ele quer algo para ele. Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus e um aleluia. Amém? Então o primeiro personagem aqui que Jesus começa a contar, ele está falando, ó, o primeiro personagem é um ladrão. O que o ladrão é? O ladrão é um individualista que quer algo para si, quer sempre algo para ele. Ele nunca está satisfeito em compartilhar, ele quer só para ele. Então, basicamente, se eu fosse aqui dizer quem é o ladrão, ele é aquele que coloca em ênfase o seu eu. O ladrão quer só para ele. Amém? Talvez você pergunte hoje nesta noite, evangelista, mas eu não sou ladrão, eu não roubo, não faço assalto. Mas eu vou te falar uma coisa nesta noite. Você pode não ser um ladrão, mas escute, abra o seu coração. Mas quando você age somente pensando em você, a tua mentalidade é de um ladrão. Se você pensa só em ti, a mesma mentalidade, Jesus está falando nesta noite, a mesma mentalidade de quem pensa só em si é a mentalidade de um ladrão. Quem entendeu isso, dê glória a Deus. Amém? É uma reflexão hoje nesta linha, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está falando que existe um personagem nessa história que se identifica muito comigo e com você, dependendo da tua mentalidade. Essa mentalidade primeira que Jesus está falando é a mentalidade do eu. O ladrão aqui representa aquele que pensa somente em si, que é tudo para ele, é meu, eu quero. Você entende isso? Hoje você precisa mudar essa mentalidade do eu na tua vida. Se você quer herdar o reino dos céus, se você quer subir como eu também quero, para as bordas do Cordeiro, nós precisamos mudar nossa mentalidade nesta noite. Amém? O segundo personagem que Jesus vai falando aqui na história, né, nós vamos ver que ele fala, está lá até no verso 30. Amém? No verso 31, ele fala, e ocasionalmente passava ao caminho um certo sacerdote. Passava de longe um certo sacerdote. Amém? Esse segundo personagem também tem uma coisa muito importante que você precisa mudar na sua mentalidade nesta noite. O personagem aqui, ele tem algo que, se nós fôssemos perguntar para o sacerdote, quem é mais importante para ti? Ele com certeza responderia, mais importante para mim é o meu propósito. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque qual é a função de um sacerdote? Naquela época em Israel, era fazer a sua função. Amém? Quem está dando isso, dando glória a Deus? O sacerdote aqui, se nós fosse perguntar para ele, sacerdote, o que é mais importante para ti? Ele responderia, o meu propósito. Amados irmãos, isso é muito hoje corriqueiro no meio cristão, nas igrejas. As pessoas estão sendo levadas somente pelo propósito. Escute, eu não estou invalidando o propósito no contexto do cristão, mas ou podemos até dizer, o ministério, ou o chamado, como muitos dizem, você tem um chamado, e você leva mais a sério isso, sabe por quê? Porque as pessoas estão hoje querendo viver mais o seu propósito, mais o seu chamado, mais o seu ministério do que as pessoas. Isso está sendo mais importante para as pessoas do que as próprias, do que a gente. Então o propósito do cristão está sendo mais importante do que pessoas. O chamado daquele cristão está sendo mais importante do que pessoas. O chamado do teu ministério está sendo mais importante do que gente. Meu irmão, minha irmã, escute nesta noite.
tem muito crente, tem muitas pessoas que estão levando mais a sério estar na função do que ter um corpo a corpo, um relacionamento com pessoas, com outras pessoas, porque a preocupação maior é na sua função. Escute, não estou invalidando a função que nós temos, quem tem algum cargo ou algum ministério, mas virou moda. Pode ver, nas igrejas as pessoas só falam, eu preciso viver meu propósito, preciso viver meu chamado, meu ministério. Amém? As pessoas estão tão ocupadas nisso que esquecem das pessoas, de gente. Nós vemos isso até na esfera, irmãos, na esfera maior do nosso país, um líder, que é o nosso presidente, que está mais preocupado com o quê? Com a sua função de gerar economia do que com pessoas que estão morrendo nessa pandemia. Preocupado mais com a função do que com gente. Você entende isso? Esse segundo personagem que Jesus está falando, o sacerdote, ele está falando, olha, o sacerdote está preocupado mais com o seu propósito, com o seu chamado, do que com gente, porque a Bíblia diz que ele passa de longe, mas vê lá o homem caído no chão. Amém? Ele vê o homem todo machucado, mas passa de longe, porque ele está preocupado com o quê? Com a sua função, com o seu chamado. Amém? Com o seu ministério. Não, eu não posso. E a mentalidade era tão nessa linha, porque você sabe, mas se você não sabe, vou lembrar você. A Bíblia diz lá em Levítico que um sacerdote não podia tocar em um homem morto ou em sangue, né, com sangue, porque ele ficaria impuro. Então, a função dele de não permitir fazer isso travou ele. Por quê? Porque a mentalidade dele estava somente no propósito e não em pessoas. Amém, igreja? Amar o próximo, amar a Deus, ter relacionamento com Deus, só funciona com pessoas. Você não vai sair do lugar se nós não entendermos nesta noite o que Deus está falando para mim e para você sobre essa grande mudança de mente que eu e você precisa ter. O segundo personagem, meu irmão e minha irmã, precisa mudar a mentalidade, porque ele estava ligado somente na sua função. É como diz hoje, né? As pessoas pedem mais ajuda de você, ou falam contigo, aí você fala, não, meu irmão, eu estou numa correria danada, eu estou sem tempo nem para me coçar. Por quê? Porque eu estou somente com a atenção na minha função. Enquanto com as pessoas, eu não estou tendo o mínimo de sensibilidade, o mínimo de atenção. Você entende isso? Vejam, o terceiro personagem que agora Jesus vai falar, que vai continuar contando, ele fala lá no verso 32, ele diz, e havia também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de longe também, passou a largo. Amém, igreja? Um levita aqui, se nós fôssemos perguntar para esse levita, você entende quem é um levita aqui na história? Eu vou lhe relembrar. Um levita era a tribo de Levi. O levita não é o levita que canta, mas era um israelita que morava que era da tribo de Levi, né? Porque Israel se formou com as 12 tribos de Israel, mas Deus separou uma tribo, a chamada tribo de Levi. Todos da tribo de Levi iam trabalhar no templo, né? Trabalhavam junto com... eram os homens que faziam todos os trabalhos, né, no templo de Deus. E eles eram chamados, eles faziam parte de uma tribo. Então, e Deus até falou para Moisés, ó, somente os levitas, né, a tribo de Levi vai trabalhar no templo. Então ele entendia dessa forma também. O Levi não é da minha tribo, aquele homem. Aquele homem não é, talvez por dizer, não é da minha família, então não vou nem me envolver. Amém?
Aquele homem lá que está jogado no chão não faz parte da minha denominação, então não me cabe se envolver com ele, porque ele é de uma outra igreja e não da minha. Amém? Ou mais ainda, não é da minha crença. Se ele não acredita no que eu acredito, então não tem valor. Veja isso, igreja. Isso acontece com muitas pessoas. Deixar de não dar uma atenção, né, não fazer algo para uma outra pessoa somente porque ele não vê como mais importante. Só porque ela tem uma outra crença, então ela tem menos valor para ele. Amém? Então o levita aqui, se nós fôssemos perguntar para ele quem é mais importante, quem é importante, ele fala, é a minha tribo. O mais importante aqui é a minha família, a minha denominação, a minha igreja, a minha crença. Aquele que não está na minha crença, ele não tem valor, não tem porque eu dar atenção para ele, eu fazer algo para ele. Você entende isso? É como se ele falasse, quem não crê no que eu creio não tem valor. Você conhece pessoas assim, ou você já teve atitude como essas? De só dar valor quem está contigo? Só dá valor, só é importante para ti quem está dentro da tua panela? Amém? Porque é assim que muita gente faz. Age que nem levita. Age que nem uma tribo. Somente quem é da tribo, eu vou fazer algo. Se não for, é descartado. Eu passo de longe até. Amém? Então Jesus aqui está mostrando o terceiro personagem nesta história que precisa mudar a mentalidade. A mentalidade, você precisa mudar a mentalidade de ladrão, primeiro personagem. A mentalidade de um sacerdote, que está somente preocupado com o seu propósito. Terceiro, a mentalidade de levita, que acha que só a sua panela, só a sua tribo, só a sua família, só a sua crença é importante. Quem está de fora não é. Amém? Agora ele vai mostrar Jesus na história o quarto personagem. Amém, igreja? Esse quarto personagem vai dando glória a Deus, aleluia, para mim entender que você também está entendendo a história. Amém, igreja? Você precisa hoje, nesta noite, mudar a sua mentalidade. É isso que Deus está falando para mim e para você. Precisa entender nesta noite, porque isso muda tudo. Até porque a pergunta deste homem era sobre vida eterna. Amém? Então ele continua aqui perguntando. Ele vai falando agora, Jesus, né? Que existiu também, apareceu uma quarta pessoa, um quarto personagem. Ele fala para ele bem assim, então, depois do levita, né? Ele diz, deixa eu só lembrar aqui. Lá no verso 33, mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Meu irmão, minha irmã, veja como Jesus vai contando agora esse quarto personagem que é o samaritano, como é que ele age, como é que ele tem as atitudes corretas. Ele fala, vinha agora um samaritano e passando perto, se aproximou-se dele. A primeira atitude do samaritano aí é se aproximar. Amém? É chegar perto. Então ele fala, um samaritano chegando perto, a Bíblia diz, Jesus fala que ele se compadece. Sabe o que é isso, igreja? É uma vontade muito grande de dentro do coração para o outro. Se compadecer é isso. Eu ver uma injustiça e querer fazer algo. Eu ver algo de errado e querer consertar com o meu próximo. Eu ver algo e não ficar conformado com o que está acontecendo. Amém? Nós estamos vivendo um momento muito trágico, né, de problema de saúde no nosso mundo, no nosso país e aqui na nossa cidade. Pessoas todos os dias estão morrendo por conta dessa pandemia. Né? Aqui em Porto Velho já morreram mais de 50. E todo dia está morrendo 2, 3, 4, 5.
E tem e parece que não é nada só porque não é da sua família, porque não é próximo, não é da sua tribo. Amém, Deus? Não faz parte, não está dentro do teu propósito. Amém? Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade nesta noite. Se compadecer, chegar mais perto. Foi o que o samaritano fez. Jesus está falando, ele se aproxima dele. Agora ele fala, não só se aproxima, mas como também ele cuida das feridas daquele homem. Jesus diz que ele passa azeite e vinho. Meu irmão e minha irmã, sabe de quem era o azeite e vinho? Era do samaritano. O que quer dizer isso? Ele usou o que era dele para com o outro. Amém? O que era dele, ele gastou com o outro. O seu azeite e o seu vinho. Ele continua também, ele fala, e ele leva ele, né? Cuida dele e leva ele para uma hospedaria. E lá hospeda aquele homem e gasta, né, todos os recursos lá também. Ou seja, ele investe recurso com aquele homem a troco de nada, sem querer nada em troca. Você entende isso? E ele fala ainda lá no verso 35, e partindo no outro dia tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que demais gastar, eu pagarei quando voltar. Amém? Ou seja, Deus está dizendo aqui que o samaritano promete na volta pagar tudo ainda. Ele fala que ele vai voltar para terminar a obra. Quem está entendendo isso, dê glória a Deus. Ele cuida, ele se aproxima, se compadece, usa o seu óleo, o seu azeite com ele, seu vinho, ou seja, gasta o que era seu. Amém? Hospeda aquele homem e diz, quando eu voltar, eu vou terminar essa obra aí, eu vou pagar tudo. Quem está dando isso, dê glória a Deus. Este é o samaritano que Jesus apresenta, o 4º personagem. Amém? Agora, você precisa entender e lembrar quem é o samaritano que ajuda aquele homem que está caído no chão. Meu irmão e minha irmã, se você não sabe ou não lembra, o samaritano era alguém odiado pelaquele que estava todo violentado e quebrado e machucado. Amém? Porque aquele que estava caído no chão era o judeu. A Bíblia diz que o judeu não se misturava com o samaritano. Eles eram um odiava o outro. Eles eram inimigos. Você entende isso? E aí ele diz para ele, esse homem vai passando e vê aquele homem que odeia ele. Mas em vez de ele sair de cantos, não ficar distante, Jesus diz que ele se aproxima dele. Ele está passando e vê aquela pessoa que odeia ela, e aí vai ajudar. Você entende isso? E aí eu posso perguntar nessa noite, nós podemos fazer essa pergunta, quem é mais importante para o samaritano? Quem é mais importante para o samaritano? Esse samaritano entendeu aí as escrituras, porque ele fala, a Bíblia diz, como nós vimos, né? Porque assim, se eu e você amamos mais a Deus, nós devemos amar aquele que é semelhante a Deus. E quem é semelhante a Deus, ele tem a imagem de Deus. Aquele samaritano se encontra com a pessoa que odiava ele, mas ele ajuda ele porque ele vê um ser semelhante a Deus no chão caído. O samaritano ajuda aquele homem, ou seja, o samaritano vê como mais importante ali naquele momento você, o outro, a outra pessoa. O samaritano não olha para si como ladrão. O samaritano não está preocupado com o seu propósito em si.
O samaritano não está preocupado se ele era um samaritano que estava jogado no chão. Ele age em favor do próximo, ou seja, por você. Deus está falando para mim e para você nesta noite que nós precisamos mudar nossa mentalidade definitivamente. Se eu quero buscar uma intimidade maior com Deus, eu preciso entender o amor completo. O amor completo não é só com Deus. O amor completo que Deus está falando é com o próximo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu primeiro amo o próximo e depois a mim. Existe uma coisa muito falha que eu vejo aí nas por crente postando nas redes sociais. Quem já não viu, talvez você já viu também isso, aquela antiga, velha, né? Texto que você posta uma foto e aí você fala amando a si mesmo, né? Amor próprio, né? Coloca uma foto sua e escreve na legenda vivendo amor próprio. Meu irmão, se você é um crente que postou isso, você não entendeu ainda o que é o amor da parte de Deus. Porque Deus está falando herdar o reino do céu e com ele para o reino de Deus. E dizer amor próprio, se é um crente falando isso, se é um ateu, né, um pagão, uma pessoa que não é crente, beleza. Mas um crente falar isso é mentalidade desses três personagens anterior. É mentalidade de ladrão, porque está pensando em si, como o ladrão rouba, né, pensa só em si. Ou é a mentalidade do propósito, só pensa no seu propósito, está focado só no seu propósito. Ou é a mentalidade de tribo, né, de levita, de só panela. Então, se a pessoa não gosta de mim, então vai para lá. Não é? Amor próprio não existe para crente. Essa é uma verdade. Isso só demonstra amor a Deus se eu amar o próximo. Eu só demonstra esse amor com Deus quando há uma compaixão em mim com o meu próximo. Porque da mesma forma que eu quero ajudar aquela pessoa, eu desejo que alguém me ajude assim. Amém? O mais importante, então, nesta noite, escute, é você. O mais importante nesta noite não é eu, nem meu irmão, nem minha irmã, mas é você. Deus está falando nesta noite. Você é o mais importante. Sabe por quê? Porque você e eu somos semelhança do Criador. Deus nos criou para se relacionar comigo e com você, porque Ele quer levar eu e você para o céu. Assim como o samaritano disse, na volta eu pagarei e vou concluir a hospedaria. Deus está falando, cuida bem dele. Nós somos hospedeiros de pessoas também. Cuida de pessoas. Cuidar de pessoas é o lema e a função de todo crente, todo cristão. Cuidar de pessoas, igreja. Porque quando ele voltar, ele vai concluir a obra. E na conclusão da obra, ele vai pagar. É aquilo que nosso pastor diz, nosso pastor Zumir, que está aí com a gente também. Paz do Senhor, meu pastor. Que fala, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Você como um hospedeiro, né, que está cuidando de alguém, que está cuidando de alguma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando nesta noite que Ele vai te recompensar. Deus está falando nesta noite que se você está de coração aberto, cuidando de pessoas, fazendo algo, um bem para um próximo, para alguém, não importa quem é, porque aqui, igreja, Deus não coloca hierarquias de ajuda. Ele fala, até o que te odeia, ajude, que foi o que o samaritano fez. Aleluia. Então Deus está falando nesta noite, Ele vai te recompensar, Ele vai cuidar, Ele vai concluir a sua obra, na minha e na tua vida, você será recompensado. Quem entendeu isso, dê um glória a Deus e um aleluia. Amém? Se eu amo a Deus,
se eu busco praticar esse amor a Deus, eu preciso mudar a minha mentalidade de amor. A minha mentalidade de amor é, primeiro, amar o próximo. Mas eu não amo ao próximo ficando parado, passando de longe, fazendo distância. É isso mesmo, Cristiano. Egocentrismo é o sentimento do ladrão. Estarmos em total solidariedade, compaixão, é o sentimento do verdadeiro cristão, como na história um samaritano. Chega perto de pessoas, se compadece, gasta aquilo que tem também. Amém? Tudo aquilo que Deus te deu, escute, vou falar uma coisa nesta noite. Toda a bênção que Deus te deu, escute, não é para ti somente, mas é para ti compartilhar com outros. Isso eu aprendi há alguns anos atrás. Eu dou graças a Deus que Deus tem prosperado na minha vida financeira. E eu via algo acontecendo no dia a dia da minha vida, né, na minha família, e acontecendo da seguinte forma: eu falava, Senhor, agora cada vez mais chegam pessoas, né, que pedem minha ajuda, que precisam de mim, e eu ficava pensando, e se fazer com que diminua a minha renda? Aí Deus me fez lembrar que a bênção só está vindo mais porque estou também dando mais. Aleluia. Amém? E isso eu tenho praticado, tenho tentado praticar. Porque eu quero te falar uma coisa nesta noite. Mudar essa mentalidade de individualismo, como o Cristiano falou, de egocentrismo, né? De pensar só em si, no seu propósito, no seu chamado, no seu trabalho, né? No que estão contigo somente. Isso causa esse distanciamento de Deus, e Deus não te abençoa. Amém? Deus fecha as portas, porque Deus, ele quer um crente, um cristão com mentalidade de samaritano. Amém? Nesta noite você está desafiado. Quero te desafiar nesta noite a mudar a partir de hoje a sua mentalidade. Hoje é um culto de cura e libertação. E libertar mente é a coisa mais difícil. Amém? Uma vez eu vi um pregador falando bem assim: é fácil, né, o pastor, né, o ministro, né, o obreiro, expulsar o demônio, libertar alguém que está com um demônio em si. Você só fala assim: sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Amém? Agora, como é que você liberta algo que é o seu próprio eu? É a própria carne. Você vai falar: sai eu. Você não fala. Você não consegue. A outra pessoa não consegue expulsar o teu eu, se não for você mesmo. Você entende isso? Expulsar o nosso eu é um ato de mudança de mente. Porque eu preciso mudar. Porque eu preciso entender, antes de tudo, o que é o amor. E amar o próximo é o entendimento completo desse amor. Porque se eu não estiver fazendo o ato de ver quem é mais importante, que é o próximo, que é você, e estar preocupado com o meu propósito, com o meu chamado, com o meu ministério, com a minha tribo, com a minha igreja, só com eu, meu irmão, minha irmã, nós estamos fadados a caminhar lentamente ou até nem caminhar com Deus. Amém? Porque Deus nos chama nesta noite para mudar as mentes. Mude a sua perspectiva de olhar a Deus e olhar o seu próximo. Amém? Eu faço hoje esse convite para ti. Te desafio nesta noite a você buscar a prática da mudança de mente. Eu preciso hoje, diante dos 4 personagens que foi dito nessa história, ser mais samaritano do que o ladrão, do que o sacerdote e do que o levita. Amém?
Samaritano é o verdadeiro exemplo aqui do cristão. Amém? Faça hoje isso. Sabe por quê? Que eu te desafio hoje a ser um samaritano. Se você não praticou isso ainda, não tentou viver uma vida de samaritano, por assim dizer. Porque ladrão, sacerdote e levita, em algum momento da sua vida, ou até neste momento, até hoje, até agora, você foi ou é. Então você já sabe como é que é. Você já sabe aonde vai dar. Nós precisamos ser hoje um samaritano, a partir de hoje. Deixar de ser o ladrão, individualista, só pensar em si, só querer para mim. Amém? Deixar de ser um sacerdote aqui no contexto, de querer só estar focado na sua função, no seu propósito, no seu chamado, no seu ministério. Amém? Deixar de ser um levita que só pensa na sua panela, no seu grupo, na sua igreja, em quem faz parte do seu rol de amizade. Deus está falando, você precisa hoje sair daqui sendo um samaritano, ou pelo menos iniciando uma mentalidade de samaritano. Amém, igreja? Porque Jesus aqui, meu amado irmão, ele diz algo aqui fenomenal quando ele termina essa história. Porque ele diz para ele bem assim: a quem te parece, para o fariseu, a quem te parece desses que eu falei ser o mais próximo? E aí ele responde para ele: aquele que usou de misericórdia. Amém? Então ele diz: vai e faça o mesmo, e terá o reino de Deus, e terá a vida eterna. Amém? Fazer o mesmo é o que Deus está falando para mim e para você. Nós precisamos fazer o mesmo que o samaritano fez. Uma vez eu perguntei para Deus, uma vez aconteceu isso comigo, eu ficava meio perguntando para Deus, né? É algo muito simples, mas que acontece muito comigo. Às vezes eu estou no carro, né? No trânsito, e às vezes o meu carro está até lá atrás do sinal, e toda vez que eu estou no carro, aí vem um mendigo, né? Vem alguma pessoa que está pedindo alguma coisa no trânsito e vai passando pelos carros, não fala com um nem outro, mas ele vem direto a mim. E ele chega perto de mim e pede uma ajuda. E aí, lá atrás eu ficava assim, dava, às vezes não dava. Mas depois eu entendi, porque Deus me falou e fez eu entender isso, que as pessoas que vão a teu encontro só chegam até a ti por conta de porque Deus permitiu. Ninguém vai a ti sem Deus permitir. Amém? E aí isso acontece comigo sempre. Então quando isso acontece, eu sei que é Deus permitindo. Ele tinha 10 pessoas para passar e pedir. Ele vai no último, que era eu, 10º, e aí chega comigo e pede. Amém? E aí quando eu tenho, eu ajudo. Então, e desde então eu nunca mais criei essa dificuldade de achar que não, hoje eu não tenho, hoje eu tenho. Não. Se eu tenho e Deus permitiu uma pessoa dessa chegar até mim, se eu tiver, eu dou. Então é uma coisa simples, né? Mas que eu tenho certeza que Deus, ele se alegra. E hoje ele está falando para mim e para você que ele quer se alegrar contigo também. Viva hoje. Comece a viver hoje mentalidade de samaritano, que eu tenho certeza da parte de Deus que a sua vida vai ser totalmente diferente. E assim como Deus, como o samaritano disse, que na verdade há algumas linhas teológicas que o samaritano representa ali até Jesus, e que fala para ele: na volta eu vou concluir, né? Eu vou pagar, porque é na sua volta eu vou concluir a obra. Amém? Então ele dá uma responsabilidade para o hospedeiro, para quem está cuidando daquele homem. Ou seja, você que está cuidando.
de pessoas que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus deixou nas tuas mãos para você cuidar. Jesus vai te recompensar e vai pagar cada hora, cada dia, cada atenção, cada carinho, cada amor que você deu para essa pessoa. Amém? Quem entendeu isso, dê glória a Deus. Essa é a mensagem desta noite. Entender quem é mais importante. Não tenha mais dúvida. Quem é mais importante se você estiver numa situação dessa? Mais importante é o próximo. Mais importante é as pessoas e não a função. Mais importante é você e não o meu eu. Deus te chama nesta noite para viver mentalidade de samaritano. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Quero agradecer a presença de cada irmão e irmã que esteve aqui conosco. Posso estar... Esqueci de falar aqui alguns, mas eu vi agora há pouco aqui entrando aqui o irmão Ademar, né, a Selma. Amém? Enfim, várias pessoas entraram, Letícia, Félix, Igor do Carmo. Parabéns aí pelas suas participações. Agradeço a cada um que esteve aqui comigo. E agora eu quero, a Elizabeth Silva também, né, que esteve aqui. A Eliane Moraes. Amém? Eu quero agora orar pela sua vida nesta noite. Orar e agradecer. Você precisa hoje de uma oração em especial, pode colocar aqui no comentário. Nós estaremos hoje orando também por vidas nesta noite. Até porque hoje é um culto de cura e libertação. Se Deus me colocou nesta noite para ser canal de bênção na sua vida, e você está aqui, entenda algo de Deus na sua vida, porque Deus quer e vai fazer algo na sua vida. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque quis vir, mas você está aqui porque Deus te trouxe nessa live. Amém? Amém? Vamos orar. Ninguém quer uma oração específica, mas eu vou estar orando. Vi lá no início a Deliane pedir uma oração. E lembrando também que domingo nós temos nosso culto. Nosso culto de domingo às 19h30. Amém? Não esqueçam dos nossos horários, para você iniciar junto com a leitura da palavra, né, e começar a participar bem na hora. Amém? A Demar está pedindo oração por ele. Amém? A Demar vamos estar orando. Deliane pela sua saúde, do Renan. Amém, glória a Deus. Deus já está providenciando cada um aqui, em especial os que estão pedindo também pela oração. Amém? Irmãos, eu quero também lembrar que você pode, né, estar seguindo o nosso canal, curtindo nosso canal no YouTube, que é o canal IPAM Porto Velho, porque lá também tem outros vídeos, lá vai ter outros estudos, né, que nós vamos estar aguardando lá, postando. E brevemente vai ter também outras novidades naquele canal. Então, para você ser abençoado e abençoar alguém, vai lá depois, né, curte segue nosso canal lá no YouTube, clica no sininho que você será também notificado quando tiver as novidades de vídeo. Amém? Amém, Diaconisa Maiane. Vamos estar orando pela mamãe. Se você puder fechar seus olhos e entrar agora em espírito, porque Deus, eu tenho certeza que Ele está agora em espírito com cada um de nós, que Deus é espírito e Ele age em espírito com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, meu Deus, por mais uma noite permitir, Senhor, estarmos aqui reunidos na Tua presença.
Meu Deus, te coloco agora, Senhor, diante da Tua presença, a vida, Senhor, de cada irmão e irmã, Senhor, que está aqui conosco nessa live. Meu Deus, abençoa grandemente, Senhor, livra de todo mal, Pai querido. Meu Pai, guarda, protege dessa pandemia, Senhor, cada um que está aqui. Meu Deus, não permita, meu Pai, que nenhum mal chega à casa desses irmãos e irmãs, Senhor, mas que isso, meu Deus, te pedimos que o Senhor coloque anjos, Senhor, nas suas casas, protegendo de cada canto, Senhor, do seu lar. Meu Deus, porque cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso, o Senhor pode tudo. E o Senhor, Deus querido, Deus amado, faz, Senhor, através somente do seu Espírito. Meu Deus, por isso, conclamo, Senhor, a sua presença em todos esses lares. Meu Deus, também oramos nesta noite pela vida da Deliane e do Renan, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Coloca, meu Pai, tira toda enfermidade, meu Deus. Dê saúde, Senhor, plena a cada um, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, também a minha mãe, Pai querido. Livra, Senhor, ela de todo mal. Meu Deus, toca, Senhor, na vida, Senhor, do Ademar, Pai querido. Cuida, Senhor, protege, meu Deus. Coloca paz, Senhor, alegria no seu coração, meu Deus. Porque sabemos, meu Deus, que somente em Ti, Senhor, temos a paz, temos a segurança, Senhor. Meu Deus, podemos nos guardar, nos proteger, Senhor, tentar nos esconder desse vírus, mas se não for o Senhor, Pai querido, nos livrando de todo mal, de nada o sentinela consegue se proteger, meu Deus. Mas, meu Pai, nós fazemos a nossa parte, Senhor. Buscamos, Senhor, fazer a nossa parte. E te pedimos nesta noite, Senhor, livramento, Senhor. Te pedimos nesta noite proteção divina, meu Deus, em cada lar, Senhor, em cada casa. Meu Deus, abre entendimento nesta noite, Senhor. A mentalidade, Senhor, que hoje ela venha a ser modificada nesta noite dessas pessoas que ouviram e entenderam a Tua palavra. Meu Deus, que neste momento, Senhor, a partir de agora, cada um venham ser verdadeiros samaritanos, Senhor, praticantes da boa obra, Senhor, que o Senhor já entregou para cada um. Meu Deus, é isso que eu te peço. E desde já te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, escreve aí, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a cada um que esteve conosco. E fique ligado no próximo culto domingo. Paz do Senhor Jesus para todos e todas. Amém?